Já estamos de volta com mais um NETV e SNTV para você, hoje com muita novidade. E hoje temos as bombásticas de Gilmar Carvalho e uma análise que ele pretende fazer aí, óbvio, vamos fazer juntos, a análise das eleições do PT que pegaram fogo, hein, Gilmar? Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje tem pesquisa para governador. Pesquisa para o governo, W1 em campo, com exclusividade aqui para o NETV, SNTV, para você saber como é que estão os números aí na cabeça do eleitorado, o que é que estão pensando. Exatamente, você vai saber então quem está na frente, quem está lá atrás, enfim, se os números mudaram, se não mudaram, se a tendência é a mesma de antes. Daqui a pouquinho, W1 em campo e a pesquisa mais recente para o governo do estado, hein? Sim, e outra coisa, esse programa, você sabe, tem muita, mas muita independência mesmo, porque aqui a gente fala em nome de Construtora Serli, solidez e qualidade, e de Networking, escritório compartilhado, onde você pode reunir todos aqueles que lhe interessam mais de perto e fazer os seus negócios acontecerem, tá? Networking, escritório compartilhado, é um belo lugar para você colocar seus negócios em dia. Não é mesmo, Gilmar Carvalho? Não tenha dúvida, internamente. Não estou dizendo que é lá no campo externo, numa eleição então geral, em que o eleitor da rua, o eleitor então da casa, o eleitor da classe média, o eleitor do povão possa participar. Mas na eleição interna do PT está muito claro que, individualmente falando, o nome hoje, o mais forte, não é Marcelo Deda, com todo respeito, com todo carinho. O nome mais forte, internamente falando, chama-se Rogério Carvalho. É claro que, meu caro André, que numa eleição que se coloque nas ruas, Rogério e Deda ganharia com a maior tranquilidade. Mas na eleição interna do PT, está claro que se Márcio Macedo, candidato de Deda, não fizer um acordo com Ana Lúcia, quem vai levar Rogério Carvalho. Ou seja, Deda não é mais o quindim de Iaiá do PT. E uma coisa ficou muito, mas muito clara, Gilmar Carvalho, é que os petistas, os companheiros, estão insatisfeitos com a condução do partido em Sergipe, né? Não tem a menor dúvida disso. Você veja, por exemplo, o deputado Gualberto. É inegável a relação de amizade que Gualberto tem com Marcelo Deda. Ninguém está questionando isso. Mas a relação política com quem ficou Gualberto, ficou com Rogério Carvalho. E vou dizer mais, a questão não é a saúde de Deda, que todos são responsáveis e todos rezam, todos oram, assim como nós dois aqui, para que Deda melhore. A questão política, enfim. O PT vai passar por mudanças e a partir do dia 24, quando ocorrerá o segundo turno, seja qual for o resultado, não será mais o mesmo. Com certeza, concordo em gênero, número e grau, e uma coisa ficou muito clara também, é que Rogério Carvalho passou um verdadeiro rolo compressor nos caciques do partido. Olha, Silvio Santos, Marcelo Deda, Zé Eduardo, Márcio Macedo, quer dizer, o time que eu julgava imbatível... Se mandava, eles mandavam no PT. Levou uma troletada, hein? Não tem a menor dúvida disso, mas é o estilo Rogério. O problema não é o estilo Rogério, porque o homem é realmente o estilo. O problema era na condução à distância, muito distante, em que faltava o calor humano, faltava sentir a presença, em que apenas um grupo mandava e desmandava, e o Rogério então resolveu estimular a militância, trazer a militância de novo para o debate no partido. Por isso que ele foi o primeiro lugar no primeiro turno. Outra coisa, Gilmar, um ponto de vista bem pessoal, que eu quero a sua opinião. Os petistas, na verdade, eles têm em Marcelo Deda uma grande liderança, sem dúvida alguma, não sempre tem a menor dúvida, sempre foi. Dizer, eles estão carentes hoje, por conta dos problemas de saúde de Deda, de uma grande liderança, e eles não conseguem ver isso em Márcio Macedo, por exemplo, né? Que já foi presidente do PT 2 vezes. Exatamente. A culpa não é de quem deixou Márcio, mas de quem Márcio deixou ao longo dos anos. É verdade. E aí vem, por exemplo, uma pessoa, uma figura ilustre do partido, como Zé Eduardo Dutra, e diz, não, vai ser Márcio e pronto, e vamos por aqui, faz as estratégias, chega para Jackson Barreto, manda o recado, exatamente. Você já comentou isso aqui, inclusive, né? Quero assim, quero assado e tal, enfim. Mas e aí? Mas combinou com os companheiros não aceitaram muito bem isso, né? Lhe digo com a maior tranquilidade, viu? Olha, Jackson Barreto será o Ismael Silva de 2014. Porque ele terá o apoio no PT do grupo liderado por Rogério, do grupo liderado por Ana Lúcia, se não fizer acordo com João Alves, mas terá o apoio
de Araque do outro grupo. Não Você tenho a menor dúvida disso. Vai haver Aqui não divisão, estou né? me referindo à DEDA, não. Estou me referindo àqueles que estão militando aqui diariamente, sem problemas de saúde. Você não tem a menor dúvida. Esse grupo pode, formalmente, por força de uma coligação, estar com Jackson. Mas nas ruas, esse grupo vai fazer com Jackson o que fez com Ismael. Rapaz, uma situação, Não você tenho a já menor está dúvida vislumbrando um momento Não tenho a menor dúvida disso. difícil para Jackson. Ismael foi em 96, Jackson será em 2014, o que não quer dizer que Jackson perderá uma eleição para governador. Agora, em relação a esse grupo, o apoio será de Araque. É um momento difícil para Jackson Barreto, hein? Sem poder. Você acha que ele vai anunciar mudanças mesmo depois Vai do depois dia do 24? dia 24. Ele vai primeiro esperar para ver o quadro do PT. Se o grupo de Márcio hora de Macedo aguardar. perder a eleição, aí você não tenha dúvida que ele pode até passar como rolo compressor e fingir que não está passando. Ele quer a vitória de Rogério Carvalho. O grupo liderado por Márcio e Silvio não perdoa Jackson, exatamente pela opção que ele fez por Rogério. Você acha que isso é o que Eu não dá, acho, né, não, eu Fernando? tenho certeza absoluta. Tá aí, portanto, dia 24 tem o segundo turno do PT. Vamos ver quais as forças, né, que vão se mexer no sentido de derrotar Rogério. Porque agora ficou uma coisa muito clara. Tem aqueles que são petistas, companheiros que querem mudanças no partido e escolheram Rogério na grande maioria, e tem um grupamento, talvez muito interessado nas coisas do dia a dia do governo e do poder, Exatamente. que não abrem mão disso e estão aí com o Márcio Macedo. Está passando essa impressão. Viu? E tudo vai depender do diretório de instância. Márcio Macedo vai tentar convencer Mário Dias, que é o atual presidente, e é candidato à reeleição contra Dudu do PT. Dudu é do grupo liderado por Ana Lúcia e Irã Barbosa. Aliás, entre Ana e Irã Barbosa, Irã tem mais voz do que Irã, do que Ana. Certo. Na eleição para o Diretório Municipal do PT em Aracaju, ele teve em Aracaju mais voz do que Ana Lúcia para o Diretório Estadual. E Aracaju, Porque Irã tem mais voz do que Ana Lúcia hoje. Então, o que acontece? como deputado federal, fez um trabalho. Exatamente. que chamou a atenção. Agora, Márcio vai tentar convencer Mário Dias a desistir da candidatura para garantir o apoio de Ana Lúcia. Se não convencer, o grupo de Ana e Irã vai apoiar Rogério. É uma coisa líquida e certa. Na sua Não tem a opinião. menor dúvida disso. Tudo vai E depender de Mário Aracaju, Dias. Gilmar? Aracaju, eu senti que a militância em Aracaju está meio socelada, né? Mas não é só Aracaju, não, viu? Quase que todo o estado, a militância realmente compareceu pouco, e essa coisa de dizer, não, mas é o estilo de Rogério, não é o estilo de Rogério, não. Rogério trouxe a militância de volta, mas não foi toda a militância. Boa parte está sem entusiasmo. Depois de tudo que aconteceu nos últimos 10 anos, tem gente que não consegue mais ter aquele ânimo de 10, 12 anos atrás, né? Perfeitamente. E a gente tem que entender isso, que a administração do PT teve muita coisa boa acontecendo, teve a parte das Mas estradas. deixou muito companheiro aí na rua, né? Pronto. Tem muito companheiro que diz, e por que eu não fui para tal lugar? Por que eu não fui Exatamente. escolhido, né? E a pesquisa para governador? Vamos à pesquisa. Já que estamos falando em política pura, vamos falar agora sobre a pesquisa W em Campo. É uma pesquisa inédita para você poder ter os números e sentir como é que está. É a segunda pesquisa que a gente apresenta aqui, do Exato. NETV e do SNTV. Então, a segunda pesquisa realizada pela W em Campo mostra que se a eleição para o governo fosse hoje... Isso no estado inteiro, né? No estado, 30 municípios. 30 municípios. 30 municípios. É uma pesquisa relevante porque os 30 maiores redutos eleitorais, colégios eleitorais, estão presentes aqui. Margem de erro. Margem de 3,5 pontos percentuais. 3,5% para cima e para baixo. E foram ouvidas 800 pessoas na pesquisa, tá? E mostra que haverá segundo turno. Por quê? Porque houve uma queda de 3 pontos percentuais em João Alves em relação à pesquisa anterior. João Alves, em agosto, na primeira pesquisa W em Campo que nós divulgamos, ele estava com 45,5%, caiu agora para 42,5%. Caiu 3 pontos. Como você tem uma margem de 3,5%, ele acabou Exatamente, se mas uma prejudicando. liderança folgada. Então, segundo turno, com certeza, com base nessa pesquisa. Eduardo Amorim tinha 23, manteve os 23 pontos. Jackson Barreto, da mesma forma, tinha 20,3, manteve os 20,3. Continua aí um empate técnico, mas com vantagem para Eduardo Amorim, que continua Vou no dizer segundo mais lugar. uma aqui. Jackson terá dificuldades, se João for realmente candidato a governador, de passar de 20 pontos.
20, 20.3, 20.5 e por aí vai. Terá dificuldades. Bem, quem cresceu? A não ser que João não seja candidato. Certo. A Vera Lúcia aparece, Sim. em agosto ela tinha 1 ponto percentual, cresceu para 1,5, 1,5 ponto, tá? Agora em outubro. Bem, os votos brancos... A cada 10 pessoas, 9... A cada 10 pessoas, 11 não conhecem Ana Lúcia. Ou não conhecem Vera Lúcia. É verdade. 11 não conhecem. É verdade, é verdade. Diga aí o voto de protesto. É o voto de protesto. 11 não conhecem. Bem, brancos e nulos saiu de 5,2 e foi para 8,2. Aumentou brancos e nulos. E os indecisos, houve uma pequena queda de meio ponto percentual, saindo de 5 em agosto para 4,5 em outubro. A pesquisa aponta justamente um aumento no número de votos brancos ou nulos e uma queda no número de indecisos, mas uma queda bem pequena de meio ponto percentual. Nós vamos ter uma definição do quadro a partir da decisão de João Alves, que só vai acontecer, e João vai imitar Albano. João só vai dizer se será ou não candidato para governador no último segundo da prorrogação. Não tem a menor dúvida disso. Bem no estilo de Albano. Não tem a menor dúvida disso. Por isso que ele chamou Albano para o PSDB. Bem, você viu aí, você vem falando com muita propriedade, até porque você conhece a política em Sergipe, você vem falando que se João tiver entre 39 e 42 pontos... Exato, está mais erro para 40%. Pronto, aí ele dificilmente deixará de ser candidato. Pronto. Por aqui, então, ainda, pela W1 em campo, ele ainda está na faixa dos 42 e Quer que meio. eu diga mais uma? Vamos dizer que eu sou o pai que faz então o contraponto à mãe de nada. João Alves, em março, final de março, vai ter aí em torno de 30%, 35%, 35% talvez. Quer dizer, você tá apostando na possibilidade dele não ser realmente candidato. Eu ainda acredito que não será. Tá aí, portanto, olha, pesquisa W1 em campo, 2 pesquisas, agosto, outubro, para você ter sempre uma noção de como está pensando o eleitorado. Foram 30 municípios importantes para a gente poder sentir, né, como é que está a situação. Uma verdade está posta, o Jackson Barreto tem corrido muito tentando inaugurar a quadra de esporte, rua, isso e aquilo, rodovia, enfim, mas o resultado dessa pesquisa está deixando claro que isso não está satisfazendo plenamente ainda ao eleitorado, né? Nós vamos dizer no próximo NETV, SNTV, da quinta-feira, portanto, por que Eduardo Amorim não passa desses 23%. Eu vou dizer por quê. Tá aí, portanto, na próxima quinta-feira... Não quer dizer que não vai passar não, porque ele não conseguiu passar até agora. Até agora, né? Exato. Na próxima quinta-feira, mais análises sobre as pesquisas. Na próxima quinta-feira eu vou falar sobre os números para o Senado e vamos falar sobre outros assuntos do seu interesse com total independência, que é uma marca registrada aqui de Gilmar Carvalho e André Barros, você sabe disso. Até lá, até quinta.